Olá, pessoal! Na aula de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cálculo de fórmulas, tá bom? É um conteúdo muito simples, muito tranquilo de ser trabalhado. Então, o que é o cálculo de fórmula, né? Ela é a representação gráfica abreviada das substâncias químicas através dos elementos que a constituem. Então, nós temos alguns tipos de fórmula. A primeira é a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Ela nos fornece exatamente o número de átomos, né, de cada um dos elementos que a constitui. Então, ela nos dá o elemento e a quantidade deste elemento que eu tenho na minha molécula, né? Por exemplo, a água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, por isso a sua fórmula fica H2O, né? O álcool etílico, a mesma coisa, 6 átomos de carbono, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, C2H6O. Temos também a fórmula eletrônica, né? A fórmula eletrônica vocês já conhecem, nós já fizemos ela no primeiro ano, no ano passado, certo? Então, é aquela que nos mostra lá os elétrons, tá? Então, aqui, ó, pessoal, ela nos dá o tipo de ligação, né? Ó, aqui eu tenho o oxigênio como átomo central, né? O oxigênio tem 6 elétrons, está compartilhando 2 elétrons com 2 átomos de hidrogênio, tá? Isso aqui, essa parte aqui, ela é mais como uma forma da gente retomar, né, o que a gente já trabalhou, tá? Então, a fórmula eletrônica, nós já trabalhamos ela o ano passado, não vamos retomar este ano, né? Tem a fórmula estrutural também. Depois que vocês fazem a fórmula eletrônica, né? Vocês lembram da fórmula estrutural? A gente substitui a ligação, né? Por um tracinho, né? Se tem ligação dupla, 2 tracinhos, tá? Então, ela é igual à fórmula eletrônica, porém, tu substitui as ligações que tu compartilhou com um traço, né? Se for dupla, 2 traços e tripla, 3 tracinhos, então, né? Mínima ou empírica. Essa fórmula aqui, ela é um pouquinho nova para vocês. Então, o que é a fórmula mínima ou empírica? Ela é a fórmula reduzida ou abreviada, tá? E para fazer essa redução, pessoal, os índices, que são os números, né, que acompanham as letras aqui, ó, que é a quantidade de vezes que ele aparece, eles devem ser divisores de um mesmo número, tá? E o resultado, então, tem que ser um número inteiro. Olhem esse exemplo aqui. Eu tenho a fórmula, então, da glicose, né? C6H12O6. Então, todos esses índices aqui, ó, eu consigo dividir eles por 2, né? E por 6, que é o maior número que eu consigo dividir para dar um número inteiro aqui. Então, aqui, ó, eu divido 6 por 6, que dá 1. 12, né, por 6, que vai dar 2, e 6 por 6, que vai dar 1. Então, a fórmula mínima aqui vai ser CH2O, tá? Aqui do butano também, ó, eu tenho esse índice 4 e tenho esse índice 10, né? Os dois eu consigo fazer a divisão pelo número 2, que vai dar um número inteiro. Sempre todos os elementos têm que ser divisores daquele número que eu tô escolhendo e dar um número inteiro, tá? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2 e 10 dividido por 2 vai dar 5 aqui. H2O, a água, né? Aqui. Eu tenho 2 e tenho 1. Então, aqui eu só consigo dividir por 1, né? Então, vai dar o mesmo resultado. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 2 e tenho 4. Só que no S eu tenho 1.
Então, aqui também vai ficar da mesma forma. Ó, vou conseguir somente dividir por 1, tá? Porque se eu dividir por 2, esse número aqui, ó, não vai dar um número inteiro, vai dar 0,5. E eu não posso colocar número que não seja inteiro, não posso colocar no índice, tá? Então, a fórmula mínima também é bem simples da gente resolver. Fórmula centesimal ou percentual. Essa daqui que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, tá? Então, o próprio nome já tá falando, né? Nós estamos trabalhando com porcentagem, tá? E aí, pessoal, cada um dos elementos vai ter a sua porcentagem lá na minha molécula. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem bem como faz esta parte. Então, diz assim: determine a fórmula percentual, ou centesimal, né? A mesma coisa, de NH3, tá? Então, sempre o meu problema vai pedir isso, a fórmula percentual ou centesimal, e vai me dar a molécula, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é fazer a fórmula molecular. Desculpa, a fórmula molecular tá aqui, né? A massa molecular, o cálculo da massa molecular desse NH3. Então, o N, né? O 1, que é a quantidade de vezes que ele aparece, vezes 14, que é a massa dele, vai dar 14. E o hidrogênio, 3, que é a quantidade de vezes que ele aparece, vezes 1, que vai dar 3. O resultado disso vai dar 17, tá? Então, que associação que nós vamos ter que fazer agora? Primeiro, esse número 17, pessoal, é o total, né, da massa molecular do NH3, certo? Então, esse 17, eu vou usar ele como 100%. 17 é tudo o que eu tenho, tá? Então, eu vou relacionar esse 17 gramas com a massa total, é o meu 100%, tá? E agora, como é que eu vou fazer isso? Para cada elemento, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, tá? Vou começar com o nitrogênio. Então, lembram que eu falei para vocês, ó, 17 gramas é o meu 100%. Então, aqui, ó, sempre a massa final, tá? Sempre a massa final da tua massa molecular, sempre o resultado final vai ser relacionado com 100%. Então, sempre vai estar um do lado do outro, tá? 17 gramas é o meu 100%. Ó, vou pegar o nitrogênio. Que quantidade de nitrogênio que eu tenho? Tenho 14. Então, massa embaixo de massa, porcentagem embaixo de porcentagem, tá? Tem que tomar esse cuidado também. Então, aqui eu vou pegar esse 14, porque eu estou calculando o nitrogênio, e vou colocar embaixo do 17, certo? E como eu quero descobrir a fórmula percentual, eu quero saber que quantidade de nitrogênio tem em porcentagem. Então, embaixo da porcentagem, eu vou colocar X. E faço uma regra de 3. 17 vezes X, 17x. 14 vezes 100, 1.400, né? Aí, agora, ó, tá multiplicando, passa dividindo. 1.400 dividido por 17 vai dar 82,35%, porque, ó, eu tô calculando porcentagem, tá? Bom, qual é o outro elemento que eu tenho na minha molécula? Tenho o nitrogênio, que eu já fiz o cálculo, e tenho agora também o hidrogênio, né? Não podemos esquecer do hidrogênio, tá? Vamos fazer o cálculo do hidrogênio. A mesma coisa, ó. 17 gramas é o total, então é o meu 100%, certo? Ó, 17 gramas é o meu 100%. E agora, como eu estou calculando de hidrogênio, eu vou olhar qual é a quantidade de hidrogênio.
É sempre esse resultado final aqui que eu tenho que pegar, tá, pessoal? Não é a quantidade de vezes que ele aparece e nem a massa sozinha, vamos dizer assim, né? Só de um átomo, tá? É a quantidade final aqui, ó. Por isso que é importante eu fazer esse cálculo de massa desta forma aqui, tá? Que mostre bem certinho cada um deles. Então, eu vou pegar o 3, que é a quantidade que eu tenho, 3 gramas. Quanto que vale 3 gramas nessa porcentagem aqui, tá? Então, ó, 17 gramas é o meu 100%, 3 gramas X, que é o que eu quero saber quanto que vale em porcentagem esses 3 gramas. Regrinha de 3, 17 vezes X, 3 vezes 100, vai dar 17x igual a 300. 300, aqui, ó, foi um zero a mais, tá, gente? Mas desconsidere isso aqui, tá? 300 dividido por 17, né, vai dar 17,64, tá? Então, aqui eu botei um zero a mais sem querer na hora de digitar. Então, desconsiderem esse zerinho aqui, tá? Pessoal, como é que vai ficar agora, tá? Fiz o cálculo dos 2 elementos que estavam na molécula. Se, por exemplo, se pedissem se fosse um átomo, uma molécula composta por 5 átomos, vocês iriam ter que fazer, tá? Dos 5 átomos, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Então, tem que fazer sempre de todos os elementos da molécula. Se vocês somarem este com este, né, vai dar ali, ó, 99,99, tá? Por que 99,99? Porque aqui vai ter mais casas decimais que eu acabei não usando, tá? Então, aqui, ó, pessoal, quando chegar ou 99,99 ou 99,98, né, significa que tu fez corretamente o teu cálculo, tá? Por quê? Porque tem que chegar a 100%. Se eu tô calculando a porcentagem, sempre vai ser relacionado a 100%. Então, ó, chegou 99,99, né? 100% ali. Então, eu fiz corretamente esse meu cálculo. Como é que fica a resposta final? Então, o N, 82,35 e o H, 17,64%, tá? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me procurar, tá? É bem simples. Então, sigam essas dicas aí do meu tutorial, esse passo a passo, que vocês com certeza vão conseguir fazer, tá bom? Um grande abraço e bom estudo. Beijo!